Uma boa noite àqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar anteriormente. Uma alegria mais uma vez estarmos na casa do Senhor para louvarmos o seu nome. Uma bênção podemos cantar ao nosso Deus. Acho que pode abaixar um pouquinho. E hoje vem na estreia do Alan também, pelo menos para mim foi estreia. Não sei se já tocou antes aqui, na bateria, né? Mas foi uma estreia aqui para nós. Que Deus abençoe e continue firme, né? Pegando assim umas situações dessa que vai o nervoso passando, né? E vai aprendendo cada vez mais e graças a Deus, que Deus abençoe. E vamos orar para que mais pessoas, né, mais músicos se levantem na igreja, estejam dispostos a servir ao nosso Deus. Quanto mais pessoas tivermos nessa área, como em outras áreas da igreja, na liderança, tanto quanto melhor, e com certeza nosso Deus será glorificado. O Rodrigo já agradeceu, nós agradecemos as pessoas que nos visitam nessa noite, né, que Deus o abençoe ricamente, que você possa se sentir bem em nosso meio e possa retornar mais vezes, né? É uma alegria ter você aqui, e estamos aqui com o desejo de louvar a Deus, seres imperfeitos, mas que servem a um Deus perfeito, a um Deus que nos ama e que nos quer bem, um Deus que tem demonstrado a cada dia o seu cuidado, o seu amor para conosco. Muito bem, amados, nós temos falado sobre comunhão durante esses domingos, e nós começamos a falar então sobre os mandamentos recíprocos. E a semana passada nós começamos então com o primeiro mandamento. Qual é mesmo? Qual foi mesmo? Amem-se uns aos outros. Então, o primeiro de 25 mandamentos. Então nós temos hoje, depois temos ainda mais 23 mandamentos, mais 23 domingos aí para nós estarmos falando, né, sobre todos esses mandamentos que nós temos aqui no Novo Testamento e que nos falam claramente sobre a mutualidade, ou seja, uns aos outros. A comunhão verdadeira só pode ser expressa através dessa mutualidade. Só será uma comunhão verdadeira quando nós entendemos toda essa base de uns aos outros. Então, o amor é a base de tudo, e os demais mandamentos que nós temos são justamente a continuação, né? A continuidade são as ramificações que nós temos aí do amor que o Senhor, então, deseja que nós estejamos vivendo uns para com os outros, e a sua palavra, assim como Ele nos amou, né? Esse é o seu desejo. E hoje, então, nós vamos falar sobre aceitação. Então, o segundo mandamento hoje, aceitem-se uns aos outros. Então, nós vamos falar sobre isso hoje à noite, baseado no texto de Romanos, capítulo 15, versículo 7. Então, você pode ler no seu boletim, você tem também na parte interna a mensagem, pelo menos alguma parte, algumas coisas, que você pode estar estudando e lendo durante a semana em casa. Romanos 15, versículo 7, diz a palavra de Deus: portanto, recebei-vos uns aos outros. Outra tradução, acolhei-vos uns aos outros. Uma outra tradução, aceitem uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Mais uma vez, o padrão é alto. Está dizendo que nós devemos aceitar, receber, acolher uns aos outros, assim como Cristo nos recebeu. Então, o padrão é elevado, o padrão é alto. O desejo do Senhor é que nós o tenhamos como nosso modelo, para que nós, então, assim possamos glorificar o seu nome. É essa a finalidade que nós temos claramente no texto aqui, para que o nome do Senhor, então, seja glorificado através das nossas vidas. O verbo aceitar aqui é uma tradução de uma palavra grega, e que, então, ou traduzida, né, quer dizer receber, acolher ou admitir no meio. E o apóstolo Paulo está dando essas informações para nós aqui no texto de Romanos, e desde o começo ele fala sobre como tratar as pessoas, como lidarmos uns com os outros. E o contexto que ele fala aqui é da igreja de Roma, a cidade de Roma. E sobre essa igreja, é bom lembrar que eles não eram o que nós poderíamos chamar de
uma igreja perfeita, e não há nenhuma igreja perfeita. Nós servimos, como disse anteriormente, a um Deus perfeito, mas somos seres imperfeitos e que precisam a cada dia aprender a melhor servir ao nosso Deus. Então, grande parte daqueles irmãos da igreja de Roma, ou em Roma, se converteram no paganismo. E a sociedade romana estava impregnada, então, pelo pecado. E Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, ele fala alguma coisa a respeito disso. Quando nós vemos lá o seguinte, lá em Romanos capítulo 1, versículos de 29 a 31. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Olha a descrição a respeito da igreja de Roma, das pessoas que faziam parte da igreja. Eles agora estão com as suas vidas modificadas, mas eles saíram desse tipo de vida. Toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Veja qual era o perfil da cidade. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Olha os adjetivos que são dados a essa igreja, ou a esta cidade, propriamente dizendo, ou melhor dizendo, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, são insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Tem coisa pior para falar? Quantos adjetivos extremamente negativos a respeito daquela cidade, daquele povo em Roma, nos é apresentado. E Paulo está falando aqui em Romanos, capítulo 1, a respeito dessas pessoas que saíram desse tipo de vida, mas que com certeza ainda carregavam uma bagagem de falhas, de erros nos seus relacionamentos. E por isso Paulo precisa tratar disso com eles. Pessoas com toda essa sorte de atitudes negativas e que agora estão sendo inseridos na igreja de Cristo e que precisam agora ter a sua vida modificada, precisam ter uma atitude diferente. E é de se esperar então que muitos convertidos daquela igreja tenham vindo, com os traços do pecado que ainda dominava aquela cidade. Alguns dos convertidos ali eram injustos, eram maus ainda, depravados, invejosos. Havia até inimigos de Deus, gente sem amor pela família, diz, insensatos, alguns até que haviam cometido crimes. E é nesse contexto que Paulo diz o seguinte: aceitem uns aos outros. Você já imaginou que coisa é essa? Que tipo de gente Paulo diz que deveriam aceitar um ao outro? Que tipo de pessoas? Quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos a igreja sendo formada, nós identificamos algumas coisas que são importantes e que falam a respeito dessa aceitação. Em Atos capítulo 17, versículo 14 e versículo 12, diz o seguinte: alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens também creram na mensagem e creram na palavra. Eu quero que você fique atento a esses versículos para ver as pessoas que estavam fazendo parte da igreja agora. Como essas pessoas foram inseridas no contexto da igreja. Diz aqui que fala aqui de mulheres, gregos, mulheres de alta posição, homens também de elevada posição, e aí ele vai transmitindo essa palavra. Lá em 1 Coríntios ele diz: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Paulo está dizendo que essas pessoas de pensamentos diferentes, de origem diferente, de maneiras de viver diferente, agora eles estão inseridos na igreja e que todos eles foram batizados com o mesmo Espírito. Não havia diferença
em um único Espírito. Ele deixa claro, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. Então, tente imaginar dentro dessa igreja pessoas de alta posição e dentro dessa própria igreja escravos dessas pessoas. Como deveria ser o tratamento? O meu escravo está aqui, no contexto da igreja. Como eu devo tratá-lo? É meu escravo. Gregos, gentios, considerados imundos. Como lidar com essa situação? Veja que a coisa não era tão simples e tão fácil como, à primeira vista, nós podemos imaginar. Romanos 15, 26, pois a Macedônia e a Acaia tiveram alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Ele mostra a realidade de irmãos em Jerusalém que estavam passando fome, e esse tipo de pessoas na Macedônia e na Acaia, de toda essa qualidade e sorte de pensamentos, de atitudes, essas pessoas estão contribuindo para os judeus em Roma, aliás, em Jerusalém. Essas pessoas que eram consideradas inaceitáveis, essas pessoas, vendo a necessidade da igreja em Jerusalém, dos judeus em Jerusalém, eles estão mandando a sua contribuição. Temos aqui então uma lista de judeus, de gregos, de ricos, tanto homens como mulheres de alta posição, pobres, escravos, livres, todas essas pessoas fazem parte da igreja. Se nós pegássemos as cartas em Apocalipse 2 e 3, as cartas na Ásia, que são escritas para 7 igrejas que nós temos ali, nós vemos o estado espiritual dessas pessoas. Olhando para cada uma das igrejas, pessoas perseverantes, outras que eram esquecidos do primeiro amor, haviam fiéis, mas haviam pessoas que eram permissivos no paganismo ou com o paganismo, haviam pessoas que eram tolerantes com o pecado, havia pessoas puras, mas havia também pessoas mornas na fé. A palavra de Deus está falando sobre todo esse tipo de pessoas que fazem parte de uma igreja. A igreja do Novo Testamento, amados, com certeza não era uma igreja perfeita. Não era uma igreja formada de pessoas certinhas. Havia ali todo tipo de pessoas, quer status social, vida com Deus, nacionalidade. Essas pessoas são apresentadas aqui dentro do texto bíblico e Paulo está dizendo: aceitem-se uns aos outros. É fácil aceitar quem você tem apreço. É fácil aceitar quem é todo certinho. É fácil aceitar quem você tem em estima. Mas Paulo está dizendo aqui de pessoas que não se falavam, de pessoas que se odiavam, de pessoas que tinham crimes nas suas costas. E ele está dizendo: aceitem-se uns aos outros. Será que a igreja de hoje é diferente da igreja do primeiro século? Por quem é formada a igreja de Cristo hoje? Pessoas certinhas também? Por gente que não tem nada a esconder do passado? Tem gente que não gosta nem de falar do passado. Por pessoas que não trazem nenhuma marca de pecado na sua vida? Por pessoas de mesma classe social ou mesma cultura? Temos todos a mesma cultura, a mesma classe social? Por pessoas que têm o mesmo pensamento? A igreja hoje, amados, é como a igreja do Novo Testamento, formada de pessoas diferentes, de condições diferentes e com uma situação espiritual diferente. Essa é a igreja de hoje. Essa, com certeza, olhando para o aspecto local, é a nossa igreja.
Poderíamos fazer uma lista e nós encontraríamos dentro dessa igreja, de um modo ou de outro, em um momento ou outro da vida dela, pobres, ricos, gente que estudou muito, gente que quase não estudou, ou talvez não tenha estudado nada. Encontramos pessoas de todos os estados, mineiros, paulistas, baianos, sergipanos, de tudo quanto é lugar, até manauense tem aqui. Encontramos pessoas fiéis, mas ao longo da vida nós encontramos infiéis também dentro da igreja. Pessoas maduras na fé, outros tão imaturos, tão crianças. Como eu disse anteriormente, que você tem que levar lá para o berçário e dar chupeta para ele todo dia, trocar a fralda, porque ainda não cresceu. Irmãos que são avivados, são entusiasmados, outros que são tão acanhados, tão quietos, famílias fortes, famílias desestruturadas, às vezes mentirosos, pessoas honestas, pessoas capazes. Encontramos todo esse tipo e sorte de pessoas dentro da igreja, sim ou não? E o que a palavra do Senhor nos instrui é que nós precisamos aceitar, acolher, receber uns aos outros, assim como Cristo nos recebeu. Cristo não esperou você virar certinho para te aceitar. Muito pelo contrário, a sua palavra diz que Ele nos recebeu, sendo nós ainda pecadores. A igreja do Novo Testamento e nossa igreja, a igreja dos nossos tempos, tem muitos pontos em comum, com certeza, amados. Lá havia pecadores, aqui também tem, e há pecadores. Lá havia gente que precisava da graça de Deus, e aqui também tem gente carente da graça de Deus. E para aqueles irmãos e para nós fica a mesma ordem, porque mais uma vez nós dizemos, isso aqui não é uma sugestão, isso é uma ordem, por isso chama-se mandamento. Aceitem-se uns aos outros. É esse o desejo. Aceitar significa acolher sem reservas, sem constrangimento, reconhecendo que nós somos importantes e somos valorosos em Cristo Jesus. O que nos faz diferente das pessoas que estão lá fora é a presença de Jesus em nossa vida. É só isso. E, aliás, é o que faz a real diferença. Essa aceitação se dá pelo reconhecimento da nossa comunhão mútua com a pessoa de Jesus Cristo. E essa comunhão com o Senhor Jesus, ela precisa se expressar com os irmãos da igreja. E essa igualdade se dá, amados, por alguns fatos ou fatores que nós temos dentro da própria palavra. O primeiro deles é que todos nós somos pecadores. Ninguém entrou aqui na igreja sendo alguém que não precisava de conversão. Todos nós somos pecadores, e a palavra de Deus diz que por causa disso nós estamos destituídos ou separados da glória de Deus. Então Paulo, quando escreve aos Romanos, é isso que ele traça como perfil. Porque os judeus imaginavam que por serem judeus, eles herdariam a vida eterna, simplesmente por isso, por serem filhos de Abraão. E Paulo expõe para eles, olha, todo mundo peca. No capítulo 2, no capítulo 1 ele fala a respeito do gentio que ele peca, no capítulo 2 ele fala o judeu peca, e aí no capítulo 3 ele diz, todo mundo peca. Não tem ninguém que seja justo. Romanos 3,10, nenhum sequer. E por causa disso, o Senhor deixa bem claro que Ele morreu por nós, morreu a nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Então nós temos essas afinidades. Todos somos pecadores. Jesus Cristo morreu por cada um de nós, por todos nós. E Jesus é Senhor também de todos aqueles que o invocam. Porque em Romanos diz, não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença. Dentro do contexto da época, isso caiu como uma bomba na cabeça deles.
Dizer que não há diferença entre judeus e gentios? O judeu não podia ver o gentio, mas nem passar de longe. E agora está dizendo, vocês são iguais diante de Deus, não há diferença alguma, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e diz, e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sem distinção, sem diferença. Não há segunda qualidade. Não há uma segunda classe. São todos iguais perante o Senhor. Estamos todos dentro dessa mesma situação de pecadores, de necessitados da graça de Deus. Cristo morreu por todos nós. E quando nós invocamos o nome do Senhor, todos nós temos a possibilidade, a bênção de sermos salvos. E ainda diz que a igreja é uma família onde todos somos filhos. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vai pensando em cada uma dessas frases. É sobre todos nós, por meio de todos nós, em todos nós. Ele abrange toda a nossa vida, a totalidade da igreja, uma família onde todos são filhos amados do Pai, sem distinção. E é dentro desse quadro que a palavra do Senhor nos instrui: aceitem-se uns aos outros, acolham uns aos outros, admitam, recebam uns aos outros. Sendo assim, amados, cabe a nós aceitarmos dentro da nossa comunhão toda pessoa que afirma que Cristo é o seu quê? Seu Senhor. Toda pessoa que afirma que Jesus Cristo é o seu Senhor, cabe a cada um de nós aceitarmos essa pessoa. Nós não podemos fazer distinção. Ainda que existam falhas no seu comportamento, na sua vida, a nossa responsabilidade, o nosso dever é de ajudá-lo para que ele possa crescer, é ajudá-lo para que ele possa ser transformado, é ajudá-lo para que ele possa realmente se enquadrar dentro daquilo que a palavra de Deus tem ensinado, e não rejeitá-lo, a não ser que ele próprio não queira receber instrução. E aí a palavra de Deus também diz que a esses que não querem ser instruídos, que não querem ser ensinados, que eles devem ser rejeitados. Mas geralmente nós não temos ou não queremos muito esforço, não queremos investir tempo na vida dessas pessoas até que eles possam realmente crescer. Fracos na fé precisam ser fortalecidos. E Paulo ensina que nós precisamos ajudar essas pessoas. Ainda que tenha pensamentos divergentes do seu e do meu, ainda que seja novo na fé, no momento em que alguém se aproxima de Cristo, ele é nosso irmão. Ele é bem-vindo e deve ser aceito. A não ser que ele não queira fazer parte da família. Aí ele pega as suas malinhas e vai embora. Mas no que depende de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. Devemos receber todas as pessoas. Devemos acolher todas as pessoas. Sem constrangimento, sem imposições, sem querer que elas sejam como nós somos, mas ensinar para que possam viver aquilo que Deus tem apresentado na sua palavra. Muitas vezes o que nós temos dentro da igreja, infelizmente, isso no contexto geral, são pessoas que se acham mais importantes do que os outros. E a instrução bíblica, a palavra de Deus, fala sobre uma pessoa assim chamada Diótrefes. Nome bonito aí para você pôr no seu próximo filho. Escrevi à igreja, diz lá o apóstolo João, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Irmãos,
A gente vê Diótrefes espalhado nesse Brasil, em muitos lugares, infelizmente. Pessoas que se colocam como donos da igreja. E as coisas têm que ser do jeito deles, senão você não pode ficar lá não. Porque ele está se achando que é Pedro, e tem as chaves do céu na mão dele, e só entra ali quem ele quer, quem ele deixa. E a gente percebe isso em muitos lugares por onde a gente passa. Isso é comum nos dias de hoje ainda, infelizmente. Não é só no tempo do apóstolo João, primeiro século, não. Isso continua acontecendo, pessoas que pensam que são mais do que os outros. E ele diz aqui, olha quem que ele não está recebendo. Quem que Diótrefes aqui não está recebendo? O apóstolo Paulo. Você receberia Paulo na sua casa? Você receberia Paulo na sua igreja? Lembre-se que ele foi assassino e preso. Você receberia na sua casa? Tem muita igreja aí que se Paulo fosse trazer o currículo dele para ser pastor, ia ficar de fora. Que isso, um pastor desse? Já foi preso, já matou gente. Não tem esse homem como pastor nada. E a mentalidade de muitos era essa. Diótrefes provavelmente pensava isso. Portanto, ele diz aqui, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos. Olha só. Ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Isso não é coisa só do primeiro século, não. Tem muita gente ainda com a síndrome do Diótrefes aqui, nos dias de hoje. Há muitas pessoas assim no nosso meio, no meio da igreja, no contexto geral, por se julgarem melhores do que os outros, por terem mais tempo, às vezes, de vida cristã, por serem membros mais antigos da igreja. E é muito gostoso a gente lembrar do passado, mas viver do passado não dá. E tem gente que, meu pastor lá, minha igreja lá, naquela época. Lembrar é bom, é gostoso, mas a gente precisa viver o hoje, entender de que as coisas mudam. E nós precisamos acompanhar essas coisas, permanecer firmes no que cremos e servimos a Deus e aos irmãos da forma como eles merecem. Precisamos receber essas pessoas porque muitas vezes estão tão machucadas no mundo e precisam de ajuda para que as suas feridas sejam curadas. E você tem aí no seu boletim, na primeira página, falando sobre a igreja como uma comunidade terapêutica. Muitas pessoas machucadas lá fora e que estão precisando de ajuda. E a igreja precisa acolher e receber essas pessoas, estender a sua mão. Não somos mais do que ninguém. Não podemos nos julgar mais importantes do que os outros. Não podemos ter a atitude desse homem, porque Deus com certeza reprova isso. Quando nós olhamos ainda a palavra de Deus, no livro de Atos, diz: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Paulo precisou de tempo para que as pessoas o recebessem, para que ele fosse aceito. A igreja de Jerusalém tinha dificuldades em recebê-lo e tinha até motivos para isso. Mas através dos frutos que Paulo mostrou, a igreja mudou de mentalidade e de pensamento. Então nós recebemos as pessoas e os frutos vão revelar quem essa pessoa realmente é, se ela é do Senhor ou se ela não é. Mas os frutos vão fazer isso. Nós precisamos dar tempo para que essas coisas aconteçam. Não podemos, à primeira vista, já questionarmos, já constrangermos, já criarmos dificuldades. Nós temos que acolher e temos que receber. Mateus capítulo 7, ele deixa claro: não julguem para que vocês não sejam julgados. Não podemos agir dessa forma. E julgamento aqui, mais uma vez eu digo, é você falar daquilo que não sabe.
é falar daquilo que você não tem como dados, como informações, é falar daquilo que você desconhece. E a questão do julgamento era tão séria que Jesus utilizou uma parábola para poder falar a respeito disso, quando ele fala a respeito do joio e do trigo. Ele deixa isso bem claro. Ele usa essa parábola para mostrar isso. O que ele diz? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Fala a respeito da semente que foi lançada, e que haviam pessoas que o inimigo colocou dentro da igreja. Estão dizendo os discípulos: vamos arrancá-lo. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também com ele o quê? O trigo. Então, que joio está no meio do trigo, isso é notório. Isso sempre existiu e sempre vai existir. E não cabe a nós tirarmos o joio. O Senhor disse que Ele é que vai fazer isso. Sim ou não? É Ele. Até porque joio e trigo, num determinado momento, são iguaizinhos. Você não sabe quem é joio e quem é trigo. O tempo vai mostrar quem é joio e quem é trigo. Sim ou não? É o tempo, amado. Sabe por quê? Quem não é de Cristo não aguenta muito tempo, não. Não aguenta. Quando começa a coisa apertar, arrochar, não aguenta. Se for colocado no meio de espinhos, diz que vai ser sufocado. Se for colocado no meio de pedras, a raiz ela é muito rasa, não vai aguentar. Só aguentam aqueles que foram colocados em boa terra. Esses suportam as dificuldades, os problemas da vida, porque estão olhando para Jesus, porque estão firmados e fincados nele, porque estão alicerçados nele. Esses aguentam o rojão. Mas os que não são dele, os que são joio, logo, logo vão mostrar que são joio. E diz que é o Senhor mesmo que vai tratar com eles. Nós não precisamos fazer nada. Ele vai lidar com isso. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no celeiro. Aqueles que pertencem ao Senhor, diz aqui que serão juntados no celeiro, mas os que não são dele, serão queimados no fogo. Aceitar, amados, o outro é repetir o que Jesus ele fez por nós. Aceitem-se uns aos outros, diz a palavra de Deus em Romanos, da mesma forma que Cristo os aceitou. Nós fomos aceitos por Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a outra pessoa, nós estamos repetindo o que Jesus fez por nós. Quando eu estou acolhendo, quando eu estou recebendo o outro, eu estou fazendo aquilo que Cristo fez por mim. O mais importante é que a pessoa que foi aceita, ela promove a glorificação do nome de Deus. Nós juntos promovemos a glorificação do nome de Deus. É com certeza uma alegria contagiante, um amor expressivo, que produz essa glorificação ao nome de Deus. Pessoas aceitas, que são amadas, têm a chance de glorificar o nome do Senhor. Pessoas que são amadas, que são respeitadas, que são ajudadas, que são apoiadas, elas têm o prazer, a alegria de glorificar o nome de Deus. Nós podemos fazer isso. Sim ou não? Vocês estão ainda acordados comigo ou já dormiram? Nós podemos fazer isso, sim ou não? Sim. Podemos aceitar uns aos outros, sim ou não? Sim. Podemos, devemos, porque o Senhor nos aceitou. Ele nos recebeu, a você e a mim. Basta nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações, na nossa vida, e com certeza nós vamos agir da forma, da maneira como o Senhor espera que cada um de nós estejamos agindo. Da forma como Deus espera que cada um de nós estejamos
vivendo para a glória do seu nome. Tal aceitação você tem no seu boletim encerrando, resulta em que o amor se expresse de maneira mais fervorosa, criando um ambiente mais propício para os ministérios de todos os membros. Quando as pessoas numa igreja local, elas se sentem acolhidas, aceitas, onde o amor, que é o primeiro mandamento que nós estudamos, é expresso no meio e na vida das pessoas, isso cria um ambiente tão maravilhoso para que os ministérios possam caminhar e florir e outros ministérios possam ser acrescidos, para que o nome do Senhor seja manifesto, seja testemunhado e outras pessoas possam recebê-lo como único e bastante Salvador. E é isso que nós precisamos fazer. É essa orientação bíblica que nós precisamos ter no nosso coração. Isso faz parte da comunhão. Tudo isso nós estamos dizendo, e mais uma vez lembro aos irmãos, comunhão é muito mais do que sentar juntos nos bancos aí. Comunhão é muito mais do que cumprimentar o irmão em algum cântico. Comunhão é muito mais do que no aniversário dele dar um telefonema e dizer parabéns. Comunhão é amar uns aos outros. Comunhão é aceitar uns aos outros. Isso é comunhão verdadeira. E é isso que o Senhor espera da sua e da minha vida. E temos ainda mais 23 mandamentos que o Senhor espera que nós estejamos caminhando, trabalhando, nos colocando à disposição para vivermos esses mandamentos, com a finalidade que o nome do Senhor seja glorificado. E quando o nome dele for glorificado, a igreja dele será reconhecida e será abençoada. A coisa caminha nessa direção. Glorifiquemos a Deus e as bênçãos de Deus recairão sobre as vidas de cada um de nós, da sua igreja, do seu povo reunido nesse local. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pois Rodrigo pode chegar aqui para cantarmos mais uma última música para encerrarmos. A equipe de louvor já pode chegar. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por uma aceitação tão maravilhosa, tão perfeita. Se hoje você fazemos parte da família de Deus, é por causa dessa aceitação. Vamos acolher os nossos irmãos. Vamos recebê-los com todo amor e com todo carinho. Os fracos na fé, vamos ajudá-los a crescer. Os mais velhos na fé, vamos dar exemplo para os mais novos, para que eles possam também crescer. Os que estão chegando, vamos mostrar que eles são bebês, mas que vão se tornar adultos e produtivos na obra de Deus. Vamos receber a todos com o amor com que nós fomos recebidos pelo Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que é rica e tão preciosa. E nos colocamos, ó Deus, à disposição do Senhor para que possamos viver esses mandamentos da tua palavra. Talvez quando nós pensamos em tantos desses mandamentos, falando aqui sobre 25 mandamentos, talvez na mente de alguns de nós passe, nós nunca vamos conseguir viver isso. Deus, tira de nós toda a incredulidade, tira de nós toda a incapacidade, tira de nós toda a mediocridade. Que nós possamos olhar para o Senhor e olhar para o padrão de excelência que o Senhor espera que cada um de nós vivamos. Que possamos entender que o Senhor só exige de nós aquilo que o Senhor mesmo nos dá capacidade para cumprir. Portanto, ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos na Tua Palavra, cremos na Tua Palavra e vivemos a Tua Palavra.
a não colocarmos desculpas, justificativas, dificuldades, mas sempre, ó Deus, buscarmos a cada dia crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e para que os Teus filhos sejam abençoados e sejam abençoadores. Dá-nos uma semana, ó Deus, abençoado na Tua presença. Abençoe cada família, cada pessoa que está aqui. Ajuda, ó Deus, os pais para aceitarem os seus filhos, os filhos que aceitem os seus pais, maridos que aceitem as suas esposas, esposas que aceitem os seus maridos, famílias, irmãos, que possamos ter essa aceitação mútua, para que haja contentamento, satisfação, alegria na presença do Senhor. E que, ó Deus, essa semana seja uma semana em que possamos vencer as batalhas, as vitórias sejam dadas ao Teu povo, para que dessa forma, ó Deus, em todo tempo, em todo lugar, o nome do Senhor seja manifesto. Pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome para o amor de Jesus. Amém.